O que acontece quando o homem que tem o poder de te prender é exatamente o homem que você precisa expor? Essa pergunta vai te acompanhar do início ao fim dessa história, porque ela é real, ela é possível e ela acontece mais do que qualquer um de nós gostaria de admitir. O corredor do Fórum Criminal da Barra Funda nunca foi um lugar confortável. Cheira a papel velho, café barato e ansiedade. As paredes amareladas guardam décadas de histórias que nunca chegaram aos jornais, de vidas que penderam entre a liberdade e a cela, a partir de palavras ditas em salas com ar-condicionado quebrado e juízes impacientes. Doutora Ana conhecia cada detalhe daquele corredor. Conhecia o barulho específico que as algemas faziam quando batiam no corrimão metálico. Conhecia o cheiro de desinfetante misturado com suor que vinha da ala de custódia. Conhecia, acima de tudo, o peso de entrar naquele lugar sendo o que era. Uma mulher negra de 32 anos, filha de zeladora, neta de trabalhadora rural do Maranhão, formada com bolsa integral pela USP e aprovada na OAB na primeira tentativa. Ela tinha 23 processos ativos naquela semana, 23 pessoas que dependiam da sua voz para não desaparecerem dentro do sistema. Naquele dia, a 24ª era Marcos, 21 anos, réu acusado de associação com o primeiro comando da capital. O processo era fraco, ela sabia disso. Uma testemunha única, sem identificação confirmada. Nenhuma prova material. Apenas um depoimento prestado 3 semanas após o suposto crime, numa delegacia que havia registrado 6 casos de coerção nos últimos 2 anos. Ana preparou o caso com a meticulosidade que preparava todos os outros. Não porque acreditava que Marcos era inocente de tudo o que já havia feito na vida. Defendia réus há 6 anos e havia aprendido a separar o ser humano da acusação específica. Defendia aquela acusação porque as provas não sustentavam aquela condenação, e isso para ela era a diferença entre justiça e vingança institucional. O juiz responsável era Renato. Quando ela viu o nome no processo, ficou parada por um momento diante da tela do computador. Renato era conhecido em 3 círculos diferentes. No primeiro, entre advogados criminalistas, era chamado de a guilhotina, por conta do seu índice de condenação, que ultrapassava 84% em casos de crime organizado. No segundo, entre jornalistas de segurança pública, era considerado um dos juízes mais duros do Estado, frequentemente citado em reportagens sobre o endurecimento da política criminal de São Paulo. No terceiro círculo, que existia em conversas sussurradas entre defensores públicos e advogados de periferia, havia uma outra história. Uma história que ninguém colocava por escrito. Ana entrou na audiência às 14h16 de uma terça-feira de agosto. Renato era um homem de 58 anos. Cabelos brancos penteados para o lado, óculos de armação dourada que ele usava sempre ligeiramente abaixo da linha dos olhos, como se o mundo precisasse ser observado com desconfiança constante. Ele tinha o tipo de postura que só vem de décadas acreditando que a cadeira onde se senta tem mais valor do que as pessoas que ficam de pé à sua frente. Ele olhou para Ana com a expressão de quem olha para um engarrafamento. "Doutora", disse ele sem consultar os autos, "seu cliente é réu em processo relacionado ao PCC. Espero que a senhora tenha chegado preparada para algo mais sólido do que argumentos de processo." Ana não respondeu imediatamente. Abriu a pasta, organizou os documentos na ordem que havia ensaiado mentalmente no metrô e disse, com a calma de quem sabe exatamente o que está prestes a fazer: "Excelência, venho justamente tratar das inconsistências processuais que tornam esta acusação insustentável." A audiência durou 2 horas e 40 minutos. Em nenhum momento, Renato permitiu que ela terminasse uma linha de argumentação sem interromper. Em nenhum momento, ele admitiu qualquer peso às provas que ela apresentava. Quando ela trouxe o histórico da testemunha, ele declarou irrelevante. Quando ela apresentou o laudo técnico questionando o tempo de identificação, ele disse que o documento era opinativo e não vinculante. Quando ela pediu a palavra pela 4ª vez para rebater uma afirmação juridicamente equivocada do promotor, ele bateu o martelo antes de ela terminar a frase: "Doutora, mais uma interrupção, e eu a retiro da sala."
Ela respirou fundo. Excelência, estou no exercício do meu direito constitucional de defesa. E eu estou no exercício da minha autoridade jurisdicional. Prossiga ou sente-se. Ela prosseguiu. No final da audiência, Renato negou o pedido de habeas corpus, manteve a prisão preventiva do réu e, ao encerrar a sessão, olhou para Ana com algo que ela só conseguiria descrever mais tarde, quando estivesse sozinha no carro, como desprezo calculado. A senhora é uma advogada tecnicamente competente, disse ele. É uma pena que escolha gastar essa competência defendendo o que defende. Ela saiu do tribunal com raiva. Não a raiva quente e impulsiva que faz as pessoas dizerem coisas que arrependem. A raiva fria e quieta que faz as pessoas tomarem notas. 3 dias depois, Ana foi chamada para uma audiência de urgência no mesmo fórum. Não era um caso dela. Era uma notificação assinada pelo próprio Renato. Ela entrou na sala sem entender o que estava acontecendo. Havia 2 oficiais de justiça, um promotor que ela não reconhecia e nenhum dos seus clientes presentes. Renato sentou-se com a deliberação de quem está prestes a anunciar algo que preparou com cuidado. Doutora, Ana, ele disse, esta corte recebeu denúncia formal de que a senhora mantém comunicação direta com lideranças do primeiro comando da capital para além do exercício regular da advocacia. Há indicação de que a senhora recebe instruções sobre estratégias de defesa de fontes internas à organização, configurando potencial associação criminosa. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Para Ana, durou muito mais. Excelência, ela disse, isso é uma farsa. A senhora tem o direito de se calar. Não tenho intenção de me calar. Tenho intenção de saber quem fez essa denúncia, com base em que e com qual fundamentação jurídica esta corte acredita ter autoridade para... Doutora. A voz de Renato cortou o ar como uma faca. A senhora está presa. Pensa bem no que acabou de acontecer. Um juiz prendeu uma advogada dentro de um tribunal, no meio de uma audiência, com base em uma denúncia anônima, sem apresentar uma única prova concreta. E a pergunta que ninguém na sala fez em voz alta, mas todos pensaram era: por que ele está com tanta pressa em calar essa mulher? A cela provisória do Fórum da Barra Funda não foi projetada para advogadas. Não foi projetada para ninguém, na verdade. Era um espaço de 4 metros quadrados com um banco de concreto, uma porta de ferro e uma pequena janela gradeada que dava para o pátio interno. Ana ficou sentada naquele banco por 11 horas. Ela não entrou em pânico. O pânico era um luxo que a vida não havia lhe ensinado a ter. Em vez disso, começou a pensar, organizar, montar o quebra-cabeça. A denúncia era anônima, isso era quase certo. Renato não teria colocado um nome próprio naquilo, porque um nome poderia ser verificado, contestado, destruído juridicamente em 48 horas. Uma denúncia anônima com indícios era mais difícil de combater porque não tinha forma definida. Era uma sombra. Mas sombras precisam de uma fonte de luz para existir. Ela pensou em todos os seus clientes dos últimos 6 meses. Pensou nas reuniões, nos telefonemas, nas visitas aos presídios. Pensou em quem poderia ter interesse em colocá-la fora do tabuleiro naquele momento específico. E então, pensou em algo que havia descartado semanas atrás como coincidência. 2 meses antes, um cliente seu, Edivaldo, havia sido solto por habeas corpus depois que ela provou que o mandado de busca e apreensão que deu origem à sua prisão havia sido assinado com base em informação que a própria Secretaria de Segurança havia classificado como não verificada. Edivaldo era pequeno no esquema, mas sua soltura havia interrompido uma operação policial que, segundo rumores que chegaram até ela, por caminhos tortuosos, envolvia confisco de dinheiro que não estava sendo todo contabilizado. Dinheiro não contabilizado precisava ir para algum lugar. Ela estava começando a entender para onde ia. Na manhã seguinte, o caso já estava nos portais de notícia, não como ela esperava, não como um escândalo judicial, como uma confirmação. Advogada criminalista é presa por suspeita de ligação com o PCC, sem o menor sinal de que havia um processo em andamento e que ela não havia sido condenada por absolutamente nada. Seu telefone foi devolvido por 2 horas para que ela pudesse acionar sua defesa.
Ela ligou para a única pessoa que sabia que não teria medo do que estava prestes a ouvir. Doutora Conceição, 71 anos, ex-defensora pública, fundadora do Instituto de Defesa Jurídica da Periferia, mulher que havia sobrevivido à ditadura, a 3 governos hostis e a um infarto. "Me conta tudo", disse Conceição com a voz de quem já ouviu histórias piores antes do café da manhã. Ana contou. Conceição ouviu sem interromper. No final, ficou em silêncio por alguns segundos. "Ana, você sabe o que está dizendo?" "Sei. Você está dizendo que o juiz que te prendeu tem ligação com a mesma organização que ele usa como justificativa para te prender. Ainda não tenho prova. Tenho raciocínio. Então precisamos de prova." "Estou presa, Conceição." "Eu sei, mas você não está sozinha." Conceição mobilizou uma rede que Ana não sabia que existia com aquela amplitude. Em 48 horas, 3 outros advogados criminalistas entraram com pedidos de habeas corpus em instâncias diferentes. A OAB de São Paulo emitiu nota exigindo explicações sobre a detenção. Um professor de Direito Constitucional da PUC deu entrevista ao vivo, dizendo que a prisão de uma advogada no exercício da defesa era um dos casos mais graves de ameaça ao contraditório que já havia visto em 30 anos de carreira. Renato, confrontado pela imprensa, respondeu por nota. A decisão foi tomada com base em elementos concretos que serão apresentados no momento processual adequado. Mas os elementos não apareceram, porque não existiam. No 5º dia, o Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus. Ana saiu da cela provisória com a mesma roupa que havia entrado, uma pasta de documentos que Conceição havia mandado e uma certeza que havia se solidificado durante cada uma das 120 horas que passou naquele banco de concreto. Ela ia encontrar a prova. A prova começou a aparecer de um lugar que ela não esperava, de dentro do próprio sistema que havia tentado destruí-la. Uma servidora do cartório do Fórum, mulher de 43 anos chamada Dulce, procurou Conceição discretamente 2 dias após a soltura de Ana. Dulce havia trabalhado no Fórum por 18 anos. Conhecia cada processo, cada despacho, cada padrão. E havia notado algo nos últimos 2 anos que a incomodava de um jeito que ela não conseguia nomear até ver o que fizeram com Ana. Havia um padrão de arquivamento. Casos específicos, todos relacionados a investigações que tocavam num grupo particular de empresas de fachada registradas no interior do estado, eram sistematicamente arquivados por insuficiência de provas antes mesmo de chegarem à fase de instrução. O arquivamento sempre vinha com a assinatura de Renato, sempre nos mesmos dias da semana, sempre com o mesmo código de movimentação processual. Dulce guardava cópias. Não sabia exatamente por que havia guardado. Talvez o instinto de quem passa 18 anos num lugar aprende a reconhecer quando algo está errado, mesmo sem conseguir explicar o que é. Ela entregou um pendrive para Conceição dentro de um envelope lacrado, num banco de praça a 400 metros do Fórum, como se estivesse em um filme que esperava nunca precisar protagonizar. Conceição levou o pendrive para Ana naquela mesma noite. Elas passaram 4 horas olhando para aqueles arquivos. As empresas de fachada tinham um denominador comum. Todas tinham entre seus sócios nominais pessoas com o mesmo sobrenome de um advogado que aparecia em 3 dos casos arquivados como representante dos investigados. Esse advogado, Ana descobriu depois de 2 horas de pesquisa em registros públicos, havia sido contemporâneo de Renato na Faculdade de Direito. Eles tinham foto juntos em um jantar de formatura de 1989, numa imagem que ainda estava indexada no site de uma associação de ex-alunos. Mas isso ainda era circunstancial. Precisava de mais. O mais veio de uma direção completamente diferente. Marcos, o réu cujo caso havia iniciado tudo aquilo, mandou recado para Ana por intermédio de sua mãe, Dona Neide, que apareceu no escritório improvisado que Ana mantinha num galpão em Pinheiros numa manhã de quinta-feira. Dona Neide era uma mulher miúda, de cabelos completamente brancos, que carregava uma bolsa de crochê e tinha os olhos de quem dormia pouco fazia muitos anos. "Meu filho diz que você precisa saber de uma coisa", ela disse sem sentar, como se sentar tornasse o encontro mais real do que ela queria que fosse.
O que Marcos sabia era o seguinte: havia dentro do presídio onde estava detido uma divisão que os presos chamavam de o corredor limpo. Era um bloco com condições substancialmente melhores, onde certos detentos ficavam separados dos outros. Não era oficialmente documentado, mas todos sabiam que existia. E todos sabiam que chegar ao corredor limpo dependia de uma autorização que não vinha da administração penitenciária. Vinha de fora. Marcos não sabia de onde exatamente, mas sabia que um detento que havia ficado no corredor limpo por 4 meses havia contado antes de ser transferido, que o combinado envolvia o doutor do fórum. Só isso, o doutor do fórum. Ana ficou com essa expressão na cabeça durante 3 dias. Foi Conceição quem encontrou o elo que faltava, da forma mais inesperada possível. Num processo de 2019 que havia passado despercebido porque havia sido digitalizado com o nome do réu grafado errado no sistema, o que fazia com que não aparecesse nas buscas convencionais. Era um processo de execução penal, pedido de progressão de regime para um detento chamado Osmar. O pedido havia sido deferido por Renato em tempo recorde, 48 horas, quando a média para aquele tipo de decisão era de 3 a 6 meses. No processo, havia uma nota técnica assinada por um psicólogo que recomendava a progressão. O psicólogo tinha CRP válido, mas o endereço profissional cadastrado no documento era de uma sala comercial que, segundo o registro da Receita Federal, estava associada a uma das empresas de fachada que Dulce havia identificado. Era um fio, mas era um fio que, quando puxado, não parou. Osmar, Ana descobriu depois de 18 horas de pesquisa, havia sido indiciado em 2017 por liderança em esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa. Havia chegado ao presídio com pena de 12 anos. Havia saído em regime semiaberto após 27 meses. Havia desaparecido do radar oficial depois disso, mas não havia desaparecido completamente. Ele aparecia como sócio minoritário, com menos de 2% de participação, em 3 das mesmas empresas de fachada. Seu nome estava lá, discreto, quase invisível, escondido entre papéis que pareciam ter sido estruturados para não serem lidos com atenção. Ana ligou para Conceição às 2 da manhã. Encontrei. Conceição ficou em silêncio por um momento. Você sabe o que isso significa? Sei. Significa que ele vai fazer de tudo para te parar antes de você poder usar isso. Eu sei, disse Ana. Por isso preciso que você guarde uma cópia em 3 lugares diferentes. Me dê o nome do seu contato no Ministério Público Federal e me ajude a redigir um documento que ele não consiga fazer desaparecer. Pensa no tamanho do que estava sendo construído naquele momento. Uma mulher que havia sido presa para ser silenciada estava, naquele exato instante, montando o dossiê que derrubaria o homem que a prendeu. A tentativa de destruí-la havia se tornado o combustível da investigação. Quanto mais ele apertou, mais ela cavou. E agora havia chegado fundo o suficiente para encontrar o que estava enterrado. A denúncia foi protocolada simultaneamente no Ministério Público Federal, no Conselho Nacional de Justiça e na Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, num mesmo dia às 10 da manhã, por 3 advogados diferentes, em 3 cidades diferentes, para que não houvesse como suprimir o registro antes que ele se espalhasse por instâncias suficientes. Ana não estava em nenhum dos 3 lugares naquele momento. Estava num banco de praça em Pinheiros, tomando café num copo de isopor com o telefone desligado. Havia aprendido nos últimos meses que os momentos de maior exposição exigiam a maior invisibilidade. O escândalo explodiu ao longo da tarde. Primeiro vieram as notas das próprias instituições confirmando o recebimento das denúncias. Depois vieram os portais especializados em direito, que tinham acesso aos documentos protocolados, e começaram a publicar análises. Depois, os grandes veículos. E então, num ciclo que Ana já havia visto antes em casos menores, a coisa tomou uma proporção que nenhum controle de narrativa consegue mais deter. Renato foi afastado cautelarmente das funções no dia seguinte. Não havia câmeras quando isso aconteceu. Não havia discurso, não havia declaração pública. Havia apenas um despacho administrativo num processo interno, lavrado às 16 horas e 42 minutos de uma quarta-feira,
retirando de Renato toda a competência jurisdicional enquanto durassem as investigações. Dulce recebeu proteção como colaboradora. Seu nome não foi publicado em nenhuma das denúncias. Ana havia cuidado disso pessoalmente. Dona Neide chorou quando soube que o caso do filho seria revisado. Não de alegria imediata, mas do tipo de choro que acumula anos. Nos dias que se seguiram, Ana deu uma única entrevista. Escolheu um podcast jurídico pequeno, de audiência fiel, mas sem o barulho dos grandes veículos. Não queria holofotes. Queria que o que havia acontecido ficasse registrado da forma correta. "Por que você continuou?", perguntou o entrevistador. Ela pensou antes de responder. "Porque o sistema conta com o cansaço. Conta que as pessoas que ele tenta esgotar vão eventualmente parar. Me prender foi a aposta de que eu pararia. Foi a aposta errada. Você teve medo?" "Todo o tempo. E isso não te parou. Medo não paralisa quem já aprendeu a se mover com ele." Semanas depois, Ana estava no mesmo corredor da Barra Funda. Mesmo cheiro de papel e café e ansiedade. Mesmas paredes amareladas. Mas havia algo diferente naquele dia. 2 estagiários do escritório caminhavam ao seu lado carregando pastas. Uma defensora pública parou para apertar sua mão no corredor sem dizer nada, apenas apertar e continuar andando. Um oficial de justiça que ela nunca havia falado levantou o queixo em sinal de reconhecimento discreto. Ela entrou na sala de audiências. Tinha uma nova cliente, uma mulher de 19 anos, acusada de receptação. Caso pequeno. Provas frágeis. Mais um nome que o sistema preferia não precisar explicar. Ana abriu a pasta, organizou os documentos na ordem que havia ensaiado no metrô e quando o novo juiz entrou na sala, ela o olhou nos olhos com a serenidade de quem sabe exatamente por onde vai caminhar. A audiência começou, e a justiça, como sempre, dependia de alguém que não tivesse desistido de exigi-la. Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal existe para contar exatamente esse tipo de história. Se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma. E me fala nos comentários qual o próximo caso você quer que eu conte.